da relatoria do desembargador Vicente. E outra sustentação oral, que era um recurso administrativo também, recorrente é o juiz de direito aposentado Ari Ferreira de Queiroz, e a relatoria é do desembargador Altamiro. Sabrina, já pode começar, já está transmitindo já? Liberei agora, presidente. Já pode começar a transmissão, né? Os advogados presentes, estou vendo aí o doutor Ari, o outro advogado é o doutora Samela, está presente, doutora Samela? Sim, presidente. Está presente? Sim. Então vamos chamar a julgamento o número 1, dessa pauta, número 1 que eu digo das sustentações orais. A relatoria é do desembargador Vicente, o recorrente já disse, Ivan do Prado Oliveira, o recorrido presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. A doutora Samela já está também na tela. Eu passo a palavra ao desembargador Vicente. Bom, boa tarde mais uma vez aos pares, Sabrina, boa tarde, doutora Ari, doutora Samela. Presidente, aqui é um recurso administrativo interposto pelo servidor Ivan do Prado Oliveira, que ocupa o cargo de oficial de justiça avaliador. Está lotado na divisão de distribuição de mandatos e plantão judicial do tribunal, e ele se insurge contra uma decisão proferida no PROAD, que eu cito o número aqui, que deixou de acolher o pedido de contraprestação pecuniária dos plantões prestados pelo recorrente no período de janeiro a maio deste ano. O diretor judiciário, Divino Pinheiro Lemos, informou que os plantões... Vereador Vicente. Oi. O senhor poderia falar um pouquinho próximo, porque eu não estou ouvindo direito, não sei se os outros colegas estão ouvindo. Está meio longe. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, está um pouquinho assim distante, mas eu estou ouvindo. Mas vamos ver talvez mais próximo do microfone, desembargador Vicente, que melhora bastante. Vamos experimentar. Tá, vamos tentar sim. Vamos tentar. Bom, o diretor judiciário, ele alega que é possível, estou aqui fazendo relatório ainda, né? Explicação oral, né? O diretor judiciário alega que é possível a compensação em dias trabalhados e então se manifesta contrário à compensação em pecúnia. Da mesma forma, a doutora Cirlei, no parecer 1154, que é juiz auxiliar da presidência, era, né, à época, e também esse parecer foi acolhido, né, pelo presidente deste tribunal para indeferir o pedido de compensação dos plantões em pecúnia. Então, o Ivan entra com o recurso solicitando 24 dias trabalhados no período de 16 de janeiro de 2023 a 1 de 5 de 2023, tendo direito a 15 dias de folga. E ele pede, então, que receba isso em pecúnia. O restante, acho que a doutora Samela vai colocar, vou deixar de citar no relatório aqui as razões do recurso, e devolvo a palavra ao presidente para a sustentação oral da doutora Samela. Doutora Samela, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigada pela palavra, Excelência. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, né? Sim. Gostaria inicialmente de cumprimentar os nobres julgadores aqui presentes e os demais colegas. Como muito bem explanado pelo ilustre relator, em suma, o requerente pugnou pela conversão em pecúnia de 24 dias trabalhados em plantões, devidamente averbados junto ao departamento competente, compreendido entre dezembro de 2022 a maio de 2023, tendo sido deferidos dias trabalhados apenas em relação ao mês de dezembro. O pedido de contraprestação pecuniária dos dias trabalhados entre janeiro a maio de 2023 foi indeferido sob a justificativa de que eles poderiam ser compensados em um momento oportuno.
Pois bem, cumpre dispor inicialmente que o recorrente é pessoa com mais de 60 anos de idade e que é portador de doença grave, e que não se discute aqui se é possível ou não usufruto de compensação pelos dias trabalhados no plantão administrativo ao oficial de justiça, mas como que esse usufruto poderá ser feito, seja por meio de dia de folga ou contraprestação pecuniária. Isso porque é inequívoco e incontroverso que o recorrente faz jus a 24 dias trabalhados em plantão judiciário, que podem ser compensados ou usufruídos conforme a legislação vigente, tendo direito ao equivalente a 15 dias de folga ou sua conversão em pecúnia, conforme o artigo 28 da Resolução 149 de 2021, editada pela Resolução 224 de 2023. Inclusive, a Resolução 224 de 2023, ela traz a possibilidade de recebimento de contraprestação pecuniária como forma de remuneração pelo serviço extraordinário, em caso de inviabilidade de compensação pelo dia trabalhado em razão de conveniência do serviço judiciário. No caso concreto, o oficial de justiça ele manifestou sua vontade de compensar os dias trabalhados, contudo, o diretor do foro, apesar de entender ser possível o usufruto, ele não faz qualquer menção ao período em que o servidor poderia compensar esse período requerido, fazendo uma mera e sucinta menção de que o recorrente poderá usufruir do período em um momento oportuno, o que não implica que, de fato, o servidor terá a oportunidade de fazer tal compensação, considerando as escalas e demandas regulares da diretoria da comarca. Verifica-se que a ausência de deferimento das solicitações do recorrente é devido à falta de estrutura do tribunal, ocasiona uma grande problemática, a decadência do tempo e a possibilidade de perda do prazo para usufruto dos dias dos plantões trabalhados. Importa frisar aqui a tendência das diretorias judiciárias, dos foros do Estado de Goiás, que escalam os oficiais de justiça para a realização de serviço em plantão judiciário, e quando o oficial reclama o seu direito de compensar os dias trabalhados, não lhe é oferecido sequer um plano pela diretoria para compensar esses dias. Eles apenas indeferem o pedido, informando que não será possível usufruir aquele período naquele momento, sem qualquer previsibilidade, sob pena até de prescrever o direito do oficial. Tal entendimento das diretorias se dá no fato de que falta pessoal e que a compensação do servidor poderia sobrecarregar os outros oficiais de justiça da comarca, o que por si só já deveria ser justificativa suficiente para a conversão em pecúnia do período trabalhado. Excelências, se a diretoria do foro afirma pela possibilidade da compensação, que então ela traga uma previsibilidade para que isso seja feito. Afinal, ela quem possui o controle das escalas dos servidores e poderá oferecer os melhores períodos para compensação, sem que haja alguma sobrecarga para algum outro oficial de justiça. Caso contrário, ela está evidenciando a inviabilidade de compensação no caso, por clara conveniência do serviço judiciário. Reitera-se aqui a necessidade de conversão em pecúnia dos dias trabalhados, quando se constata que o usufruto deve ocorrer num prazo de até 5 anos, a contar da data da realização do plantão. Ou seja, não há necessidade do pedido ser feito no último dia, para fins de compensação e ou contraprestação pecuniária. Portanto, não sendo possibilitada a compensação em dias de folga, por conveniência da administração, a indenização desses dias trabalhados em plantão judiciário à medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, principalmente considerando se tratar de pessoa idosa que tem uma doença grave. Por esses termos, a gente pede deferimento do recurso administrativo. Obrigada e boa tarde. Retorna a palavra ao ilustre relator, o Vicente. Doutora Sâmara, a senhora está requerendo subsidiariamente a concessão, o gozo da folga, se não for o caso de pecúnia? Parece que eu entendi isso da sustentação de Vossa Excelência. Sim, é porque inicialmente ele pede a compensação e a compensação ela não é dada a ele. Então, ele tenta a contraprestação pecuniária porque é o que a resolução permite. Então, no caso, como não tem uma previsibilidade dessa compensação, é o caso da contraprestação. Já entendi. Não. Doutora Sâmara, a solicitação que o cliente de Vossa Excelência faz é apenas no sentido de requerer a compensação em pecúnia, né? E é isso que está sendo analisado. O recurso também só traz esse pedido. Então, eu vou me ater à possibilidade ou não de converter
em pecúnia os dias trabalhados em plantão. E, nesse sentido, é jurisprudência já desse Conselho, mas é também previsão da resolução, inclusive citada aí da tribuna, de que lá no artigo 27 e 28 da resolução 149 de 2021, com a redação dada pela resolução 224 de 2023, de que a conversão em pecúnia só se dará caso a administração se negue a conceder a utilização dos dias de folga, ou se não for possível a concessão desses dias de folga, porque, por exemplo, o servidor se aposentou e não vai mais, rompe o seu vínculo com a administração pública e não poderia gozar esses dias. O que não é o caso aqui. A diretoria de Recursos Humanos, em sua resposta, e também a juíza auxiliar da presidência, diz que é possível utilizar-se, gozar desses dias de folga em compensação aos dias trabalhados em plantão, basta que seja requerido, né? E aí, óbvio, discricionário, né? Haverá aí interesse da administração pública, conveniência e oportunidade de se fixar quais serão essas datas, e há, inclusive, um limite máximo para a utilização dentro do mês dessas folgas decorrentes desses plantões. Então, doutora Samba, dentro do que foi pedido aqui, que foi exatamente apenas a compensação pecuniária e com fundamento justamente na resolução 149, nos artigos aí citados por Vossa Excelência, é que eu estou desprovendo o recurso e mantendo a decisão administrativa. Tá bom? É como voto, presidente. Desembargador Silvânio. Com o relator. Desembargador Altamiro. Fechado seu som. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Altair. Senhor presidente, enquanto eu estive na Corregedoria, durante a minha passagem pela Corregedoria, eu trabalhei na elaboração dessa resolução 149, na formatação da minuta que foi submetida ao órgão especial. E ela é clara no sentido de que a primeira opção é a compensação. Alternativamente, caso não haja possibilidade de compensação em razão de necessidade do serviço, aí é possível cogitar-se a conversão em pecúnia. No caso dos oficiais de justiça, eu peguei dados de hoje, relativamente ao mês de setembro. O Tribunal de Goiás conta com 587 oficiais de justiça em todas as comarcas. Desses 587 cargos, 217 estão em Goiânia e 36 atuam no plantão. Goiânia, e eu afirmo isso com muita segurança, com muita convicção, por conhecimento próprio durante a minha passagem na Corregedoria, Goiânia tem um excesso de oficiais de justiça. O que falta em Aparecida, por exemplo, sobra em Goiânia. Tanto é que o número de mandados distribuídos da assistência judiciária, distribuídos e cumpridos por cada oficial de justiça, o número é significativamente inferior ao de outras comarcas. Então, não tenho dúvida alguma de acompanhar o relator, porque é possível a compensação, basta que se agende a data para a compensação e faça essa compensação sem nenhum sacrifício à administração pública. É como voto. Acompanha o relator, senhor presidente. Sabrina, o desembargador Leandro Crispim não veio, não, né? Não está presente? Não, presidente. Ele justificou a ausência dele. Ah, tá certo. Eu também acompanho o relator. Desembargador Sérgio. Senhor presidente, de fato, o relator decidiu a questão, não deixa dúvidas a sua decisão. E, neste ato, foi acompanhado pelo doutor Altair Guerra, que explanou muito bem a situação fática das comarcas, inclusive da comarca de Goiânia,
sobretudo, o número de oficiais de justiça cumprindo mandados. No caso, caso específico, foi dito aqui, não é, que pelo diretor judiciário, que os plantões dos oficiais de segundo grau é confeccionado por meio de escala elaborada pela Central Eletrônica de Mandato. E ele entende que é viável essa compensação dos dias trabalhados, né? E se é viável, me parece que incide aqui a disposição do artigo 28 da Resolução 149 de 2021, com as alterações posteriores, né? No caso aqui, se essa compensação em pecúnia seria, no caso do 28, em razão de não ser possível essa compensação. E no caso aqui foi dito que é possível. Eu acho que há necessidade de marcar essas folgas aí, consultada a conveniência e oportunidade da medida, mas conceder esse direito ao servidor. Em razão disso, eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. A dona Lília Mônica. Senhor presidente, com o relator, presidente, com o relator. Senhor presidente, nesse eu não julgo, não? Vossa Excelência já ainda está no Conselho? Esse é um processo, esse é um processo da pauta do dia, não é, Sabrina? Sim, presidente. Vossa Excelência está no Conselho ainda, desembargadora? Está. Desculpa, porque eu pensei que Vossa Excelência só estaria aqui vinculada naquele processo número 1 do Vossa Excelência, está certo. Ela acompanha a desembargadora Maria Reck e qual outro? E a desembargadora Ana Cristina. Cristina, né? Só desculpa. Vossa Excelência, desculpa, porque eu pensei que Vossa Excelência só estaria aqui hoje vinculada, mas, na verdade, quem deixou o Conselho foi a desembargadora Reck e a desembargadora Cristina. A desembargadora Ana Cristina, isso mesmo, presidente. A desembargadora Carmenci, como vota? Eu acompanho o novo relator. Então, a unanimidade recurso desprovido, a unanimidade nos termos do voto do relator, Sabrina. Pois é, desembargadora Carmenci, eu pensei que a senhora estaria de folga. Imagina, não tem nada a desculpar. Não, eu pensei que estaria. Mas está certo. Foi tranquilo, a desembargadora Maria Reck. A desembargadora Maria Reck é que deixou, está certo. Não tem nada a desculpar, não. Não tem nada, não. Eu estava com isso na cabeça. Então, vamos ao processo número 2 das sustentações orais. É um recurso administrativo. O recorrente é Dr. Ari Ferreira de Queiroz e o recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça. A relatoria é do desembargador Altamiro e está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O relatório foi disponibilizado. Eu vou fazer aqui uma breve síntese do relatório, até para ganharmos tempo. No dia 22 de março de 2023, o servidor Marcos Felipe Gonçalves, ele fez um pedido ao diretor de recursos humanos, porque ele foi designado para receber, como gestor do fundo rotativo, e ele pretendia receber uma gratificação pelo encargo de confiança. Presidente, mas processo não. É o terceiro. Não, é o processo. O processo é o doutor Ari Queiroz, que é o requerente, que é o recorrente, e o presidente do tribunal. Tá. É o que tem sustentação oral? É o de sustentação oral. O doutor Ari está presente. Perfeito. Esse é o terceiro, então, perdão. Pois bem, o doutor Ari, ele foi diagnosticado com o mal de Parkinson e fez um pedido para isenção de imposto de renda. O presidente acolheu parcialmente o pedido dele e deferiu, mas o pedido dele era para que fosse em agosto de 2019, mas o pedido foi acolhido a partir de fevereiro de 2021. Então, diante desse quadro, ele alega que, por motivo da pandemia, não pôde consultar com o médico antes, mas ele já teria os sintomas de mal de Parkinson antes dessa data, que era desde 2019. Então, o recurso dele é nesse sentido, para que a isenção do imposto de renda
para que seja reconhecido a data de 2019, agosto de 2019, como o marco para que ele não, para que ele seja isento do imposto de renda. Em suma, é isso, senhor presidente. Passa a palavra a Vossa Excelência, doutor Ari, para a sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero dizer que algumas alegrias me trazem aqui nesse plenário de hoje, embora virtual, mas também algumas tristezas, pelo menos uma tristeza. A primeira e principal alegria é rever a desembargadora Carmeci, que foi com quem eu estagiei logo após a nossa posse no concurso em 1991. Cumprimento a senhora, desembargadora Carmeci. Em nome da senhora, saúdo toda a magistratura, porque, se não me engano, a senhora é a juíza em atividade mais antiga do estado de Goiás, talvez da magistratura brasileira. A senhora é pioneira. Parabéns para a senhora. Deus ilumine a senhora sempre. Muito obrigada. E a outra alegria é rever o doutor Altair, desembargador Altair, desembargador Altamiro, desembargador Sérgio Mendonça e colegas de magistratura que hoje já estão, que ascendem, que brilham no segundo grau de jurisdição e ocupam esse órgão, Conselho Superior de Magistratura, que é um órgão, eu chamo de elite da magistratura goiana, os senhores integram. Da mesma forma, a desembargadora Adília Mônica, deixei por último porque encontrei esse dia na garagem e já tive a oportunidade de cumprimentá-la, embora em pé na garagem. E o desembargador Silvano eu cumprimentei há poucos dias atrás também, no julgamento na Câmara da qual ele participa. E, por último, o desembargador Vicente, que eu havia encontrado no TRE, depois encontrei também no corredor, na garagem do Tribunal de Justiça, e fiquei surpreso quando o senhor disse que foi meu professor. Eu fui seu professor, não me lembrava dessa minha virtude, ter sido professor de gente tão brilhante como Vossa Excelência. Muito obrigado, parabéns a todos vocês. E, por último, senhor presidente, desembargador Amaral, em nome de quem eu cumprimento o Tribunal de Justiça, a presidência e todo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Mas eu disse que, embora tenha essas alegrias, tenho duas tristezas. A primeira é de ter que vir tomar tempo de Vossas Excelências, que tem tantas coisas para fazer, nesse colegiado, nas sessões, no órgão especial, no plenário, nas câmaras, nos gabinetes. É uma tristeza. E a segunda é o motivo. Eu estou requerendo um benefício que certamente eu não queria fazer uso dele. Como professor de Direito Constitucional e Tributário há mais tempo que quase a minha própria existência, falo toquei nessa doença, nessas doenças que são motivos da isenção, do artigo 6º da Lei do Imposto de Renda, diversas vezes. Doenças que só de pronunciar o nome já me causavam mal-estar. Desculpe, eu quero cumprimentar a Sabrina também, secretária do Conselho de Magistratura, que está aqui. Muito obrigado, Sabrina. Nunca pensei, senhor presidente, desembargador Altamiro, nosso digno relator, demais pares, que uma dessas doenças estava reservada para mim. Mas estava. Deus é muito justo e não faz escolhas com ninguém. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. A gente só percebe isso quando acontece. Se eu estou bem, até fisicamente, tenho consciência de tratar-se de uma doença degenerativa. Espero que a progressão seja mais lenta do que costuma ser, para que eu morra antes do tempo e morrer por essa doença. Tanto é que eu perguntei para o médico, vou morrer disso? Ele me disse, desculpa, perguntei para ele, vou morrer disso? Ele disse, não, você vai morrer com isso. Ou seja, a doença não tem cura, mas não deverá ser a causa da minha morte quando chegar o momento certo. Espero que demore bastante. Não há controvérsia, desembargador Altamiro, como você me colocou, acerca da doença do deferimento parcial. De fato, aconteceu isso. O problema, presidente e dignos julgadores, é que em fevereiro de 2021, essa data precisa ser registrada, numa noite qualquer eu estava na minha casa, lendo um livro, quando a minha mão direita começou a tremer. Eu olhei para a mão, ela parou de tremer. Minha esposa estava ao lado, continuei, como agora está tremendo aqui. De repente eu olho para a mão, ela para de tremer de novo. Veio o tremor 2 vezes e quando eu olhava para a mão, parava. Ela me disse, pare com isso. Eu falei, não sou eu, é involuntário. Na hora me veio uma pergunta na cabeça, uma interrogação. Parkinson? Mas eu não tenho histórico familiar, pelo menos que eu tenha conhecimento. Porém, nós estávamos, de fato, no auge da pandemia. Fevereiro de 2021, ainda não havia chegado a vacinação.
E a recomendação naquele tempo era que qualquer pessoa que pudesse evitar médico, evitasse os eletivos. Eu adiei tanto quanto possível. Só procurei médico em agosto de 2021, quando já tomadas as vacinas, então, disponíveis. E o médico não teve dúvida. Ele bateu os olhos, depois de alguns testes de coordenação, testes aparentemente simples, aos quais não correspondiam às suas expectativas, ele afirmou: você tem Parkinson. Muito bem. Então, me resignei e fui fazer o exame para constatação. Foi o que ele disse: vamos fazer o exame para constatar, você tem Parkinson. E o resultado saiu no dia 27 de agosto de 2021. Dessa data para frente, melhor dizendo, eu deixei em um tempo aquela esperança de que isso passe, que fosse um erro de diagnóstico, deixei passar praticamente um ano, um pouco mais de um ano. Quando foi em outubro de 2022, eu voltei no médico e falei: eu quero fazer um segundo exame. Por quê? Eu falei: eu quero constatar. Ele falou: não precisa, você tem Parkinson. Doutor, eu quero fazer um exame. E fiz o segundo exame e está afastado qualquer dúvida. Eu sou doente de Parkinson. Senador Altamira, até hoje me permite fazer uma correção. Hoje não se fala mais mal de Parkinson, a gente fala doença de Parkinson. Muito bem. Com base nesse segundo laudo que confirmou a doença, eu requeri na presidência do Tribunal de Justiça a isenção nos termos do artigo 6º da Lei do Imposto de Renda. Passei pela Junta Médica do Tribunal, a Junta quis fazer uma avaliação. A Junta, que não é especializada em Parkinson, quis avaliar o médico de Parkinson. E me opinou favoravelmente a concessão a partir do dia 27 de agosto, que é a data do exame. Ocorre que a lei do Imposto de Renda, ela não fala a data do exame, ela fala a data... Desculpa, sim. Ela fala a data identificada no laudo. É diferente. Data do exame é uma coisa, data identificada no laudo é outra coisa. Até porque ninguém faz exame se já não estiver com sintoma da doença. Então, o exame sempre será posterior à data da doença. O problema foi de ordem técnica, e essa questão da pandemia. Se eu tivesse procurado médico em agosto e fevereiro de 21, teria sido diagnosticado, o exame teria sido em agosto de 21. Mas eu procurei em agosto de 21. Diante disso, eu fui ao médico e perguntei: o senhor pode me dar um atestado com data de fevereiro de 21? Ele disse: não, eu não faço isso. O que eu faço é a realidade. Eu falei: sim, é o que eu espero. Não espero que ninguém, não quero que ninguém minta por mim. Não, eu estou dizendo o seguinte para você ali. E quando essa doença exterioriza, ela já está no organismo há pelo menos 2 anos. Isso é científico. Então, eu poderia jogar no atestado até fevereiro, mas como o exame é de agosto, eu vou te declarar no seu laudo que você tem o Parkinson, com sintomas do Parkinson desde agosto de 2019. Por essa razão, desembargador Altamiro, é que o pedido é de agosto de 2019. Mas tem uma alternativa também, de fevereiro de 21, porque foi a data que eu senti. Se bem que depois, presidente, até uma forma de... Não é de contar história, mas quando saiu a realidade, quando clareou o meu cenário, que eu sou um homem doente, infelizmente, doença de Parkinson, eu comecei a olhar para trás na vida e fui para a internet, para o Google, para verificar quais são os sintomas, porque o Parkinson não gera apenas tremor nos membros superiores, no corpo. Eu só tenho, infelizmente, na mão direita, pelo menos por enquanto. Verifiquei que existem diversos sintomas: perda de coordenação, diminuição da letra, lentidão nos movimentos, digitação mais devagar. E desses 9 ou 10 sintomas, eu vi que pelo menos uns 3 me encaixavam. O mais visível é o Parkinson. Mas, por exemplo, eu lembrei, e até hoje me acontece isso, estou escovando os dentes. Eu tento mudar a posição da escova, a mão não obedece. Eu tenho que parar, tirar a escova da boca, ou segurar a mão e fazer o gesto, que é uma coisa que era involuntária, tem que ser agora pensada, né? A letra, eu até não sei se diminuiu, mas que já era feia, ficou quase ilegível. E só a digitação, que eu tive uma queda acentuada, mas acho que recuperei parte da digitação novamente. Parte não, eu digito hoje bem, para o meu padrão.
eu nunca fui um bom digitador, mas o que eu digitava, o mal que eu digitava, eu voltei a digitar novamente. E a letra também tem procurado melhorar nos últimos dias, mas a doença é incurável. Então, é por essa razão que eu peço a isenção retroativa a agosto de 19, com base no atestado do meu médico, que é o responsável pelo meu tratamento. Não é a junta médica do tribunal que trata de mim. Ou, alternativamente, que se não for em agosto de 19, que seja pelo menos fevereiro de 21, quando eu procurei médico pela primeira vez. Esse é meu requerimento. Está a apreciação de vossas excelências. Eu agradeço pela atenção, por terem me ouvido. Estava atendendo o telefone ali, doutor Ari. Já terminei, presidente. Já terminei. Terminou, né? Porque eu estava atendendo um telefone ali, do sem problema nenhum. Volta a palavra, então, ao desembargador Altamiro. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Ari, conhecido nosso, professor de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Civil, nos brindou com aulas magníficas por anos e anos, e também receba meus sentimentos em relação à doença. Todos nós não sabemos o que nos espera, mas, é isso mesmo. Enfim, Deus nos dá uma cruz sempre possível de ser carregada por nós, né? Então, e todos nós estamos sujeitos a isso a qualquer momento, a qualquer instante. Senhores desembargadores que compõem o Conselho, esse processo ele teve início dia 11 de 11 de 2022, eu li todo ele, são dois volumes, 148 mais 14 páginas, 162 páginas. A questão posta aí, evidentemente narrada por mim no relatório pelo doutor Ari, é justamente isso, né? Que o parquicionismo, né? Não há dúvida, a questão é a data. A perícia do Tribunal de Justiça, ela foi realizada dia 17 de janeiro de 2023, e ela acolheu o laudo retroagiu a 27 de agosto de 2021, que é a data que está atesta para os devidos fins que o senhor encontra-se em acompanhamento ambulatorial desde agosto de 2021 com queixa de tremores nos membros superiores e bradicinésia há pelo menos 2 anos, com piora recente. Então, eu vi outras decisões aqui e eu não vejo como acolher o pleito, principalmente em relação à alegação de que, por conta da pandemia, não pôde consultar, mas, na realidade, o exame feito pelo tribunal, ele retroagiu a data que consta o diagnóstico, que é agosto de 2021. Então, eu não vejo como acolher agosto de 2019 e nem tampouco o pedido alternativo, que é fevereiro de 2021. Aqui eu cito decisões da desembargadora Elizabeth Maria da Silva no voto, né, nesse sentido, e a emenda ficou dessa maneira: isenção de imposto de renda, Parkinson, retroatividade, término inicial. O direito à isenção do imposto de renda aos portadores da doença de Parkinson retroage à data do diagnóstico comprovado nos autos. Recurso administrativo conhecido e não provido. Aqui, em relação ao conhecimento do recurso, eu acabei me esquecendo, a relatora inicial era a desembargadora Maria Requi, e houve um parecer da juíza auxiliar da presidência, e o doutor Ari recorreu do parecer, depois que veio a decisão do tribunal. Então, a doutora Maria Requi pediu para que ele manifestasse, porque ele estaria recorrendo do parecer, mas, na realidade, pelo princípio da primazia do mérito e o inconformismo dele realmente é em relação à decisão do tribunal, embora formalmente tenha havido esse equívoco, eu conheço o recurso, mas no mérito não provejo. É o meu voto, senhores desembargadores. Desembargador Altair.
Senhor presidente, inicialmente eu quero fazer uma saudação ao doutor Ari, meu professor de processo civil, de direito eleitoral, um excepcional professor. Meus parabéns pela sua carreira na academia, nos cursos preparatórios da magistratura, que eu fui um aluno atencioso do senhor. Não foi por acaso, doutor. Obrigado, obrigado. E eu também quero registrar que eu tenho enorme empatia em relação ao drama que o senhor vive. O desembargador Altamiro, o relator, diz que isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um e a qualquer tempo. Nós temos casos de pessoas que desenvolveram outras doenças graves, com pouca idade, muito jovens, e desenvolveram doenças, e que, infelizmente, isso pode acontecer com qualquer um, de modo que nós só temos o hoje. Nós não temos certeza do amanhã. Hoje é o presente. Por isso que se diz exatamente esse termo. O presente é hoje. No entanto, a gente precisa olhar a questão do ponto de vista técnico. Não obstante a empatia, eu analisando aqui, eu consultei agora um precedente recente, do dia 16 de março de 2023, na verdade foi julgado dia 14 de março. A relatora foi a ministra Regina Helena Costa, da primeira sessão do STJ, e diz que o termo inicial é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Neste caso, que nós estamos apreciando, sob julgamento, o diagnóstico foi o médico assistente do senhor que apresentou, em agosto de 2021. Em 2023, a Junta Médica Oficial analisou essa documentação e utilizou como termo inicial aquele apontado pelo seu médico assistente. Então, por mais que eu tenha sensibilidade em relação à doença de Parkinson e ao drama que o senhor enfrenta, eu sou compelido pela realidade, pela razão jurídica, a acompanhar o relator. Como voto, senhor presidente. Também acompanho. Desembargadora Cameci. Bom, inicialmente eu gostaria muito de saudar o colega doutor Ari e dizer que eu lamento a motivação do recurso e dizer que a medicina ela está evoluindo. E recentemente eu vi uma matéria muito importante sobre as células-tronco no tratamento e a conclusão das células-tronco é de quase 100% de reversão. Então, isso eu acredito muito na ciência, muito mesmo na ciência, tanto que nós trabalhamos todos aqui na ciência do direito, mas eu acredito também na ciência médica. E há uma evolução muito grande e eu gostaria muito de ainda estar viva para comemorar muito mais avanços da medicina, porque nós todos aqui estamos sujeitos a intercorrências da medicina, né, da saúde. E então eu torço e faço votos que estejamos em um outro momento de o senhor comemorar essa cura. Deus quiser. E nesse momento agora, eu não tenho por onde não acompanhar o voto do eminente relator desembargador Altamiro, mas eu deixo aqui a minha oração a Deus para que o senhor
se cure e um dia, e que seja em breve, nós estejamos conversando sobre isso, sobre o restabelecimento da saúde do senhor, e que eu tenho certeza que, eu não posso dizer em que data é isso, mas que ela vai ocorrer, porque a ciência já nos avisa que isso é possível, entendeu? Então, fique com Deus, que Deus proteja o senhor e que ele não esqueça que ele está no controle, né, de todas as coisas da nossa vida. Jamais esquecerei, desembargador. Muito obrigado por suas palavras. Senador Sérgio. Primeiro, eu quero externar a minha saudação. Estou vendo aqui o desembargador Ari Ferreira de Queiroz, um brilhante colega. Doutor Sérgio, eu gostaria, mas não sou, apenas juiz. Eu sou apenas juiz. Me chamou de desembargador, fico muito honrado, mas... Não, mas o senhor, desculpe, é uso e a gente acaba caindo nesse costume. Doutor Ari Ferreira de Queiroz, meu colega, trilhamos um caminho, vamos dizer, persistente, né? Doutor Ari trabalhava, salvo engano, no nono andar, eu também no nono andar, e é uma pessoa que admiro muito. E, por outro lado, também fico muito triste, fiquei sabendo recentemente, né, que o senhor era portador do mal de Parkinson, né? Mas, infelizmente, a vida, nós não temos o controle de toda a situação, né? Como o senhor disse aqui, pode acontecer isso com qualquer um, inclusive com a gente. Quero lamentar, né, toda essa situação. E busquei aqui, né, no meu âmago íntimo, encontrar razões para seguir, sensibilizar-me com a sua tese, que aqui, no caso, é a retroação, não é? Desse diagnóstico a agosto de 2019, não é? Ou, se não for o caso, a 21 de fevereiro de 2021. Mas os colegas que me antecederam expuseram também muito bem a questão. O senhor até se disse, olha, a data aqui correta seria a data identificada no laudo, né? E a justificativa trazida à baila, ela é realmente verossímil e, efetivamente, todos nós sabemos que o período da pandemia desarranjou toda a nossa vida social, né? Sobretudo no aspecto da saúde pública, muitas pessoas deixaram de se consultar com médicos, pessoas que tiveram câncer, mal de Parkinson, como o senhor, e outras doenças, né? E não tenho dúvida que isso é plenamente possível, plausível, isso efetivamente deve ter acontecido, né? Mas, infelizmente, nós temos que ficar aqui atento à prova, e a prova, nesse sentido, da data do diagnóstico do seu médico assistente, né? É o que nós temos de concreto aqui. Então, doutor Ari, eu quero me solidarizar com o senhor, né? E dizer que eu tenho grande simpatia pela sua pessoa, não só pelo colega, mas pelo professor e pela expressão humana que o senhor sempre representou para todos. De modo que, senhor presidente, lamentando o fato, eu acompanho o relator. Senadora Lília Mônica. Pois não, presidente, obrigada. Doutor Ari, o senhor receba o meu abraço fraternal, desejando que a medicina avance e o senhor se restabeleça completamente, com a graça de Deus. No caso, conforme já foi dito, eu acompanho o relator
pelas razões que ele colocou e os demais colegas também. Muito obrigada, presidente. Perfeito, muito obrigado. Desembargador Vicente. Obrigado. Doutor Ari, primeiro, obrigado pelas palavras. Eu é que quem lhe rendo homenagens, meu professor, grande professor de direito constitucional, autor, escritor. Estudei, me aconselhei muito nos livros de direito constitucional. Senhor, também desejo uma boa convivência, uma boa relação com essa doença. Convivo, conheço pessoas que também sofrem com essa questão, mas a medicina já está bem avançada para uma qualidade de vida, ainda mais para uma pessoa como o senhor, que sempre teve uma saúde bastante destacada. Tenho certeza que o senhor irá enfrentar essa dificuldade pelo que está passando e que Deus possa lhe proteger sempre. Mas também não consigo encontrar aqui, infelizmente, acessei aqui o PROAD e gostaria de encontrar razões para divergir do meu colega Altamiro. Portanto, realmente com pesar, eu acompanho o relator, presidente. Desembargador Silvânio. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Então, doutor Ari, encerrado o julgamento, que Deus esteja sempre a seu lado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite só como sessão administrativa, eu queria aproveitar esse ensejo aqui, retribuir as palavras de gratidão dos meus ex-alunos, que hoje brilham aqui nesse Tribunal de Justiça, da minha professora, desembargadora Carmeci também, professora de ordem prática na primeira vara do Tribunal do Júri, e aproveitar a oportunidade para fazer um convite a todos vocês, já que o desembargador Vicente falou de constitucional, enfim, os colegas falaram de constitucional, nos próximos dia 9 e 10 de novembro, deverá ser realizado, melhor dizendo, será realizado aqui em Goiânia, por iniciativa minha e de um colega da PUC São Paulo, um evento em alusão aos 35 anos da Constituição, com a participação de vários embargadores do nosso Tribunal de Justiça. São convidados e confirmados participações. Nos próximos dias eu vou encaminhar, então, os convites a Vossas Excelências e gostaria muito de tê-los, pelo menos na abertura do evento, que deverá estar para ser confirmado, que estará provavelmente no auditório do próprio Tribunal de Justiça mesmo. Mas eu farei o convite formal nos próximos dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora, então, ao processo que já foi iniciado e a desembargadora Carmenci ficou com vista, é relatora. Já houve sustentação oral. Os membros que estão vinculados a esse julgamento o desembargador Sérgio, a desembargadora Lília, o desembargador Vicente, o desembargador Leandro, aliás, Silvânio, e eu. O desembargador Leandro Crispim também está vinculado, mas não está presente. Então, passo a palavra à desembargadora Carmenci, o recorrente, juiz de direito aposentado, né, também, parece, né? Sim. Hernani Veloso de Oliveira Lino, e o recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Palavra com Vossa Excelência, desembargadora Carmenci. Pois não. Como já tem algum tempo e como nossa sessão hoje está um pouco mais curta, eu vou me permitir fazer uma retrospectiva, passar o relatório agora para uma lembrança do recurso que vamos julgar agora, porque eu tinha ficado com vista e agora eu vou pôr o voto que eu vejo mais plausível. Aqui trata-se de um recurso administrativo interposto por nosso colega Hernani Veloso de Oliveira Lino, que é um juiz de direito aposentado, e o recurso administrativo é em face do despacho, por intermédio do qual o excelentíssimo senhor presidente, acolhendo o parecer jurídico acostado, indeferiu o pleito do recorrente, consistente na conversão em pecúnia dos dias trabalhados em plantões judiciários anteriores à sua aposentadoria, diante da ausência de regulamentação normativa à época dos plantões realizados que contivesse previsão de contraprestação pecuniária em relação aos dias em que atuou nos referidos plantões. Esse é o resumo do pedido. Ou seja,
houve indeferimento da indenização dos dias em razão de que ele aposentou e não pôde usufruir dos dias que ele tinha para compensar. Vossa Excelência pode proferir o julgamento, se desejar. Então, eu fiz Já esse houve... resumo. Não, sim, Vossa Excelência pode ficar à vontade, viu? Fica à vontade. Então, agora eu vou ao voto. É curto, então eu vou fazer a leitura dele. Sustento recorrente que possuía 344 dias de plantões aptos a serem usufruídos por compensação. Entretanto, em razão da sua aposentadoria, tais dias não puderam ser utilizados. Dúvida não há de que restaram 344 dias de plantões a serem compensados, cingindo-se a controvérsia no fato de que não existia, à época dos referidos plantões, previsão legal para sua conversão em pecúnia, razão pela qual não é possível agora pleitear tal remuneração. Impede, inicialmente, destacar que o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, rege a administração pública, estando esta altamente atrelada à lei e podendo fazer apenas o que a lei permitir. Eli Lopes Meireles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, define, aspas, a legalidade como princípio de administração significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Fecho aspas. E aí prossigo no meu voto e concluo que, diante disso, passando a análise do caso concreto, constata-se que a possibilidade de conversão em pecúnia dos dias trabalhados nos plantões entrou em vigor com a edição da Resolução número 149 de 2020, e analisando-se a certidão juntada no evento 6, observa-se que os dias trabalhados pelo recorrente nos aludidos plantões são anteriores à edição da referida resolução, ou seja, 2022, essa resolução, não havendo dias trabalhados em plantões após a sua entrada em vigor. Ou seja, todos os dias são anteriores à resolução. Assim, durante o período dos plantões realizados pelo recorrente, não havia regulamentação normativa viabilizando o pagamento de indenização ou mesmo a conversão em pecúnia, apenas a previsão de compensações conforme reconhecidas, não sendo possível a conversão pleiteada. Então, vou encurtar aqui a leitura do meu voto, ao contrário do que pretende o recorrente, como a época dos plantões realizados por ele não era contemplada a possibilidade de conversão, e como a norma, então, em vigor, não deixa margem ao intérprete para que aplique de forma diversa, não é possível deferir o seu pleito consistente em conversão em pecúnia dos dias trabalhados em plantões judiciários anteriores à sua aposentadoria. Ao ter disposto, eu estou conhecendo e desprovendo para manter incólume a decisão recorrida. Como voto, senhor presidente? Recurso desprovido, desembargador Sérgio Mendonça. Pois eu escutei atentamente o voto da desembargadora Carmeci e, de fato, verifico aqui que o nosso colega, doutor Hernani Veloso de Oliveira Lima, hoje juiz aposentado, né? De fato, ele trabalhou nos plantões aqui e numericamente aqui, ele parece que teria até um número razoável de dias de compensação. Ocorre que a desembargadora Carmeci, ela foi muito precisa ao analisar a lei. Diz, olha, infelizmente,
anterior à data que reconheceu esse direito, né, ele não faz jus à transformação desse direito em pecúnia, né? E eu também, lamentando o fato, embora ele é fato em controvérsia, que ele possui 344 dias de plantões, não os gozou certamente por razões pessoais ou até por conveniência do serviço, né? E agora, naturalmente, deseja o ressarcimento. Mas, do ponto de vista do direito administrativo e da aplicação do princípio da legalidade estrita, não há como fugir, né, dessa conclusão externada pela desembargadora Carmen Si. Em razão do exposto, eu a acompanho nesse sentido. Desembargadora Lília Mônica. Acompanho, presidente. Desembargador Vicente Lopes. Também acompanho, presidente. Desembargador Silvânio. Mesmo voto da relatora. Eu também acompanho. É uma questão aí vai ter que procurar isso talvez judicialmente, né? Não na esfera administrativa. Porque na esfera administrativa realmente não tinha norma na época. Eu me lembro quando a desembargadora Carmen Si, eu me lembro das sustentações orais aí que foram feitas, parece que o doutor Grosara que fez as sustentações orais, ele batendo nessa tecla de que não tem como mais o doutor Hernani usufruir o benefício. Acontece que não tinha nenhum normativo na época que ele fez os plantões, não tinha normativo, né? Não tinha lei alicerçando a pretensão dele, né? E, ademais, nós sabemos que para o particular, tudo que não é proibido é permitido, não é isso? Mas para o serviço público, só é permitido aquilo que é previsto em lei, não é isso? Eu também acompanho, então, Sabrina, a unanimidade recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da ilustre relatora. Agora vamos ao último julgamento, que é da pauta do dia, é o recurso administrativo, tem como recorrente Marcos Felipe Gonçalves Santos Souza, como recorrido o presidente do Tribunal de Justiça, e o relator é o desembargador Altamiro Garcia Filho, que está com a palavra. Bem, esse é o relatório que eu comecei a fazer no início, né? Porque ele era o segundo da pauta e o do doutor Ari era o terceiro, eu acabei me confundindo. Então, ele formulou um pedido, dia 22 de março de 2023, o diretor de recursos humanos, para que ele recebesse a gratificação pela função que ele estava desenvolvendo na comarca de Sanclelândia. Foi dado vista à juíza auxiliar, doutora Cirlei, ela deu parecer que era impossível, porque não havia disponibilidade mais em relação a isso. O presidente acolheu o parecer da doutora Cirlei, né, já que não tem a gratificação equivalente para aquela função. E ele, inconformado, recorreu ao Conselho, pedindo para que fosse reformada a decisão do presidente. Esse processo também era da desembargadora Requi, com a saída dela foi distribuído para mim, e eu não vejo como acolher o pedido, pelas razões até expostas, muito bem expostas no parecer da doutora Cirlei. Ela coloca aqui, inicialmente, sobre a matéria apresentada, cumpre dizer que o decreto 938/2021 alterou o anexo 1 do decreto judiciário número 2162/2018, com o fim de remanejar a Central Única de Contadores 129 funções por encargo de confiança de analista de cálculos e contas, que é o FEC 4, e uma função por encargo de confiança de analista de cálculos e contas 2, que é o FEC 8, criadas pela Lei 18.175, de 30 de setembro de 2013. Aí, no parecer dela, ela menciona: quanto à destinação da gratificação ao servidor do fundo rotativo da comarca citada,
o que se nota é a impossibilidade de atendimento da pretensão. Até porque, como dito, todas as funções de confiança denominada analista de cálculos e contas atualmente estão vinculadas aos servidores lotados na Central Única de Contadores. Então, se não tem a função, eu não vejo como modificar a decisão do presidente do tribunal. Eu estou conhecendo o recurso administrativo, negando provimento, com a seguinte emenda: gratificação, função de gestor do fundo rotativo. Não há remuneração à função do gestor do fundo rotativo se a gratificação existente foi remanejada sem que outra tenha sido criada ou remanejada em seu lugar. Recurso administrativo conhecido e não provido. É o meu voto, senhor presidente. Eu colho o voto dos colegas em bloco. Alguma divergência? Conhecido e desprovido, sabe, na unanimidade nos termos do voto do relator. Bem, foi uma sessão rápida, né? Sessão como o conselho nós estamos tendo, parece que tinha mais processo antigamente, né, Sabrina? Não era? Verdade, presidente. Nós, às vezes, nós não fazemos sessão na segunda, porque tem que juntar pelo menos os processos, 3, 4, 5 processos. Isso, acima de 5. Isso. Já